Graça e paz, queridos irmãos, nós estamos, então, como falado, retornando à nossa terceira aula. Nossa terceira aula fala sobre a relação entre Daniel e o Apocalipse. Quando se analisa a literatura apocalíptica contida na Bíblia Sagrada, se pode dizer que, assim como o livro de Apocalipse recebe destaques no Novo Testamento, o livro de Daniel se posiciona de igual forma para o Antigo Testamento. Ao lado de Ezequiel, Zacarias, seu texto é fundamental, né, e tem grande importância na compreensão dos acontecimentos futuros. A Bíblia Sagrada, na classificação dos livros proféticos, sendo dividido em duas partes, do capítulo de número 1 ao capítulo 6, o escritor sacro registrou inicialmente os acontecimentos históricos ocorridos no seu tempo, embora haja visões que se cumpririam no tempo futuro. E a partir já do capítulo 7 ao capítulo 12, vemos os registros das visões do profeta. No item 3.1 da nossa apostila, nós vamos para as estátuas de Nabucodonosor. Um assunto muito importante e intrigante. Em Daniel 2, vemos o registro do sonho que o rei Nabucodonosor teve nesse episódio. O rei contemplou uma grande estátua cheia de elementos que são, na verdade, um material simbólico riquíssimo para a escatologia, sendo a cabeça de ouro, o seu peito e os seus pés de prata, o seu ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro, seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Todos os detalhes desse sonho apontam para uma interpretação simbólica, significando os 4 últimos impérios mundiais que tinham como ideais dominar o mundo através do poder e da força, conforme apresentaremos a seguir para vocês nos slides que se seguem. A cabeça de ouro. A cabeça de ouro fino simbolizava a própria Babilônia. O profeta Daniel, ao interpretar o sonho, foi direto em sua aplicação. O Senhor, ó Rei, que era o Nabucodonosor, é a cabeça de ouro. Daniel 2,38, para conferirmos. Desta forma, o primeiro império a ser mencionado como recorte para a profecia é o Império Babilônico. E a partir daí, há todo um desenrolamento, um desenvolvimento, um desvelamento profético para o mundo inteiro. Peito e braços de prata. Os medos, fortalecidos pelas novas conquistas de Ciro, rei da Pérsia, na união dessas forças militares, a Babilônia caiu diante deles. Este acontecimento já havia sido previsto pelo profeta Isaías, pelo menos 150 anos antes do fato em si. Deus mostrou este momento ao profeta messiânico, conforme registrado em Isaías 44, 28 e Isaías 45, verso 1, que você pode conferir aí na sua Bíblia. Peito e braços de prata. Simboliza a unificação das forças. Os braços estão unidos ao peito e, desta forma, agem em unidade. O fato de ser de prata, um metal menos majestoso do que o ouro, indica que este reino foi inferior em luxo e magnificência, pois tratava-se de uma civilização um tanto que menos desenvolvida do que os habitantes da antiga Caldeia. O ventre e suas coxas de cobre. Assim como os demais itens apresentados, temos aqui uma referência a mais, pois um reino que se levantaria para dominar toda a terra. Esse terceiro reino de metal, segundo a profecia, dominaria toda a terra. Trata-se do Império Grego.
que conquistou o mundo através do seu imperador Alexandre o Grande. A cada reino vencido, o monarca estimulava casamentos mistos, além de estabelecer cidades autônomas, ligadas diretamente ao poder central da Grécia. O cobre, por sua vez, simboliza o preparo militar dos gregos, fortemente aparelhados com armas e escudos de cobre, eram avalaçadores em suas conquistas. Daí o ventre e as coxas, símbolo da fome por avanços e viralidade na forma como implementavam sua cultura. A profecia já informava, eles dominariam sobre toda a terra. Está lá em Daniel 2:39 para a sua conferência. A Grécia é uma das principais civilizações antigas do mundo antigo, que conseguiu influenciar com sua doutrinação helenista a forma de pensar, a filosofia, a cultura, a política de todo o mundo, principalmente do mundo ocidental. Pernas de ferro e os pés de ferro e de barro. Neste quadro temos as pernas e os pés representando o Quarto Império Mundial, o maior de todos os demais, o Império Romano, e que liga os demais impérios ao tempo do fim. Pedra cortada sem mão. Esta pedra misteriosa vem do alto, sem auxílio da mão de homens. Ela foi atirada com força e precisão, atingindo a parte mais vulnerável da estátua, os pés. Com a mistura de ferro e barro, e ao feri-la, esmiuçou todos os componentes que a sustentavam: o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, deixando-os como a pragana das eiras de estio. Simplesmente foram triturados, virou pó e o vento os levou. A visão ainda relata que nesta pedra se fez um grande monte que encheu toda a terra, como acontece em todo sonho. Todos os elementos são mensagens codificadas com significado real. É o caso da pedra que simboliza o Messias tão aguardado pela nação de Israel, que vem de Deus para o mundo. Seu poder, sua força não se compara a nenhum dos outros soberanos apresentados até aqui. Ele, o nosso Senhor, é o verdadeiro soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Sua chegada aniquilará todos os reinos passados, e seu reino será como um monte inabalável, indestrutível e eterno. Daniel capítulo 2, 44 a 45, nós lemos o seguinte trecho: Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que no monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro e a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Este será o último dos impérios mundiais, e que, por um período de 1000 anos, será estabelecido sobre toda a terra. Alternâncias vistas em todos os demais reinos se findará. Daí em diante só existirá o reino eterno.
Vamos agora para uma outra parte do nosso estudo, que é os 4 animais simbólicos de Daniel, capítulo 7. Ao se traçar um paralelo escatológico entre o capítulo 2 e o capítulo 7 de Daniel, logo é possível perceber as relações entre um texto e o outro. A diferença é a forma animalesca como se apresentam as características dos reinos da terra da época de Daniel, é óbvio, né? Até o fim dos tempos temos então 4 animais diferentes uns dos outros, sendo então o primeiro um leão com asas de águia. Depois nós temos um urso com 3 costelas na boca, seguido de um leopardo com 4 asas de ave e 4 cabeças. E o quarto e último dos animais, mais terrível deles, a besta do Apocalipse. O primeiro animal, um leão com asas. O primeiro animal tinha a aparência de um leão com asas, que é o primeiro império mundial, que durou de 606 a 536 a.C. Este foi o famoso e conhecido Império Babilônico, que corresponde à cabeça da estátua. O versículo 4 fala do leão até que suas asas foram arrancadas. Isto corresponde à queda do império que passou a ser dos medos e dos persas, conforme lemos em Daniel, capítulo 5, 25 até o 31. Confira aí também e marque no seu material. Segundo animal, um urso com 3 costelas na boca. O segundo animal tinha a aparência de um urso. Este animal é o segundo império, que durou de 536 a 331 a.C., que são os medos e persas, que ao vencerem a Babilônia, ficaram com todo o poder. Este urso corresponde ao peito de prata da estátua do capítulo 2. O urso se levantou de um lado, isto porque os medos tiveram maior poder que os persas, e as 3 costelas na boca do urso representam a conquista deste império, que foi a Babilônia, Lídia e Egito. O terceiro animal, um leopardo com 4 asas de ave e 4 cabeças. O terceiro animal era semelhante a um leopardo. Esse é o terceiro império mundial, que durou de 331 a 146 a.C., que corresponde ao ventre da estátua do capítulo 2 de Daniel, onde tanto o leopardo como o ventre da estátua representam a Grécia. O leopardo possui 4 cabeças, isto mostra a quadrupla divisão do Império Grego depois da morte de Alexandre, que foram o Egito, Macedônia, Síria e a Ásia Menor. O leopardo tinha 4 asas, fala da rapidez com que os gregos atacavam seus inimigos, causavam grandes surpresas e rapidez em seus ataques. E tinham 4 cabeças, isto fala dos 4 generais que assumiram posteriormente o reino, sendo Lisímaco, que ficou com a Trácia e Bitínia, o Cassandro, que ficou com a Grécia e Macedônia, e Seleuco, que ficou com a Babilônia e a Síria, e por fim Ptolomeu, que ficou com a Palestina, Egito e a Arábia. 4 animal, o quarto animal. Dos 3 já comentamos, e neste quarto animal fazem parte dos 4 animais da revelação que correspondem a essa estátua. Vejamos. O quarto animal corresponde às 2 pernas e os pés da estátua de Daniel, que também se compara com a besta do Apocalipse 17, do 12 ao 13,
onde tanto a besta e as pernas e os pés da estátua e o quarto animal são símbolos do Império Romano. Os 10 chifres da besta do Apocalipse 13:1 é o mesmo que as 10 pontas deste animal, que também é o mesmo que os 10 dedos dos pés das estátuas. Isto porque o Império Romano será fortalecido novamente em um novo período da história prevista, conforme Apocalipse 17, verso 12. Ao destacarmos o quarto animal, é importante que você acompanhe esse raciocínio. Vimos que esse possui um enorme poder de destruição. Está em Daniel 7:7. E depois de destruir, ainda pisa com os pés naquilo que sobrava. Este quarto animal não terá compaixão, o que causou grande interesse da parte de Daniel em saber o que é que representava afinal. A besta do Apocalipse terá o poder, agilidade e autoridade dos 4 últimos impérios mundiais, ou seja, a besta terá em si mesma, primeiro, a agilidade do leopardo, representando a Grécia, a força do poder e do urso, relacionado aos medos e persas, a autoridade do leão, referido à Babilônia. Vamos entrar para um outro assunto, um assunto importante que ainda no livro de Daniel, capítulo de número 9, sobre as 70 semanas de Daniel. O que é isso? Por que 70 semanas? O que entender, o que esperar após isso? É o que estaremos vendo nesses próximos slides junto com vocês. Observemos o que o Dr. Walvoord diz. As 70 semanas de Daniel, devidamente interpretadas, demonstram o lugar distinto de Israel e a igreja no propósito de Deus. As 70 semanas de Daniel estão totalmente ligadas a Israel, seu relacionamento com os poderes gentílicos e sua rejeição do Messias. O propósito especial de Deus de chamar um povo de cada nação para formar a igreja e o projeto da presente era não se encontra nenhum lugar que você olhar. Não há uma previsão posta para a questão da igreja. E vou mais, Paulo nos diz que esse foi o mistério que esteve oculto entre todos os tempos. Não há no Antigo Testamento uma profecia relacionada à igreja, mas Deus traz ela a partir do momento que Cristo estabelece o reino aqui na terra. Possíveis motivos destes 70 anos de cativeiro. Ora, o primeiro possível motivo, talvez um dos mais aceitos, foi a violação do ano sabático. Durante 6 anos, os judeus eram livres para semear, cultivar a terra, mas no 7º ano, a expressão hebraica Shabuá, deveria ser solene, sábado de descanso para a terra. Confira aí em Levítico 25, 3 e 4. Os judeus violaram a lei divina do ano sabático. Da monarquia, vejam bem, ao cativeiro. Isso estima-se um período de 500 anos aproximadamente. Os judeus não cumpriram a determinação divina. Essa seria uma das principais causas, um dos principais motivos acerca dos 70 anos de cativeiro. O segundo possível motivo, rebeliões e idolatria. Além do ano sabático, as suas rebeliões e idolatria eram crescentes, das quais foram advertidos por várias vezes, e como não obedeceram, não dando ouvido aos oráculos de Deus, Deus os manteve fora da terra. Foram cativos em Babilônia por um período de 70 anos, correspondente
a 490 anos sabáticos. Vejamos mais detalhadamente este assunto. Quando surge o início da contagem dessas semanas? Daniel, capítulo 9, verso 24 a 27, traz para nós relatos importantes e precisos acerca disso. As 70 semanas, ou 490 anos, está dividido em 3 grupos. Essas 70 semanas não são semanas de dias, não é aquela segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não. Se trata aqui de semanas relacionadas a anos. Então, em vez de você ter a unidade de dia, você teria então aqui a unidade de ano. Então, seriam 70 semanas de anos. 70 semanas de anos, elas equivalem a 490 anos. Por isso é que nós chegamos a este entendimento dos 490 anos. Você pode fazer a sua observação lá a partir do texto. Vejamos 3 grupos importantes. No ano 534 a.C., nós temos no capítulo 9 de Daniel o chamado tempo da visão. A visão que é feita, a visão que é chegada até Daniel e interpretada. Em 445 a.C., nós temos o início da visão, que está em Neemias capítulo 2, verso 1. Ali, propriamente, começa-se a contagem das semanas, porque Daniel profetizou sobre o início da semana, desde a ordem para reedificar os muros. E é Neemias que recebe esta ordem para reedificar os muros. A saída da ordem, então, está em Neemias, capítulo 9, verso 25, na primeira parte. No ano 396, nós temos a segunda etapa da visão. Daniel, capítulo 9, verso 25, a segunda parte do verso, fica claro sobre esta interpretação, que equivalem a 7 semanas ou 49 anos. Então, 7 vezes 7, 49. Então, são 7 semanas de anos. São 7 vezes os 7 anos das semanas, que daria, então, 49 anos. Nós temos, então, no ano 33 depois de Cristo, a etapa ou a segunda etapa desta visão, que já está no versículo 26. É importante você acompanhar em Daniel aí conosco esses versículos para podermos compreender bem esse momento. Aqui está falando uma profecia sobre 7 semanas e 62 semanas. Então, após as 7 semanas, que nós já falamos, é o início, a ordem, desde a ordem, são 7 semanas que refere-se à reforma e à estruturação do templo, né, a reconstrução do templo. 62 semanas, se nós multiplicarmos pelas 7 semanas de anos, nós teremos um total de 434 anos até o Messias, ou seja, essas 62 semanas com mais as 7 semanas, que vai dar um total aí de 69 semanas, elas vão até o Messias. E aí exatamente ali aquele período que Jerusalém é destruída, né? Nós temos assim uma marcação mais pontual, que seria Jesus entrando ali em Jerusalém, e essa parte estende-se de Jesus entrando em Jerusalém até o momento em que Jerusalém é destruída. E, obviamente, das 69 semanas, nós teríamos que ir para a 70ª semana, a última semana de anos, que fecharia lá as 70 semanas, ou os 490 anos. Só que há uma expressão, né? É o momento da igreja. Quando Cristo, o Messias, ele é retirado, quando Jesus morre, quando Jesus, então, cumpre a sua missão, ali, aproximadamente no ano 33, ele, então, estabelece, como falamos há pouco, a igreja. Essa igreja, aquela igreja do dia de Pentecoste,
esta igreja que aguarda a vinda do Senhor, esta igreja que ela é o corpo de Cristo, não se trata de nenhuma denominação. Essa igreja, ela está exatamente entre as 69 e as 70 semanas. É como se abrisse um parênteses e a igreja começasse ali. É o chamado período da graça. Quanto tempo está dentro desse período? Nós não sabemos, mas sabemos de uma coisa. Jesus tem uma promessa, e esta promessa é que ele vem para a sua igreja, aonde acontece o chamado arrebatamento. Arrebatar é transportar, transladar. Jesus vem para nos buscar. É claro, Jesus nesse momento não vai pisar na terra, porque isso é uma profecia mais futura. O que vai acontecer é que nós subiremos até os ares a encontrar com o Senhor. Quando acontecer o arrebatamento, biblicamente, nas profecias, esse parêntese se fecha. E quando se fecha, começa-se então automaticamente a última semana. E esta última semana profetizada por Daniel é uma semana que haverá uma restauração em tempos angustiosos. É o que nós chamamos de grande tribulação. Quando falamos da grande tribulação, nós estamos falando de 7 anos, em que a primeira etapa, vamos ver logo em seguida, a primeira etapa são de 3 anos e meio da chamada falsa paz. Os outros anos, então, são os momentos de aflição, são os momentos que nós vemos os atos apocalípticos acontecendo, nós vemos profecias se cumprindo, nós vemos as revelações se cumprindo, e este período, então, vai acontecendo gradativamente. No Velho Testamento, era comum o uso de semana de anos. As 70 semanas tiveram um início quando saiu a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, como nós vimos há pouco. O que aconteceu aproximadamente no ano 445. Se contarmos a partir desta data até a morte de Cristo, aí nós teremos esse entendimento que eu acabei de explicar, que dá um total de 483 anos. Para os 490, faltariam os 7 anos, que os 7 anos se refere ao período da grande tribulação. Por isso que nós dizemos, baseado nesses estudos, que a grande tribulação durará 7 anos. O que nos leva a concluir com certeza que essa profecia se trata de semanas de anos e nunca de semana de dias. Observe bem isso, porque muitas pessoas acabam confundindo, porque é a parte base para entender todo o desenrolar da literatura apocalíptica, se podemos dizer assim. A profecia do capítulo 9 de Daniel, então, tem sido uma das mais importantes profecias estudadas na escatologia e diz respeito às 70 semanas de Daniel, por isso leva esse nome. Para se fazer um estudo completo do Apocalipse, grande tribulação ou qualquer outro assunto que fale sobre o tempo do fim, é necessário também estudar as 70 semanas de Daniel, pois esta é uma profecia indispensável à escatologia. No começo, na primeira aula que nós tivemos escatologia, nós fizemos a apresentação de um gráfico e um panorama geral. Mas esse gráfico ele começava exatamente com a morte de Cristo. O que nós estamos mostrando aqui é exatamente a parte histórica que antecede todo este evento, que começa lá em Daniel e consegue chegar até ali onde Cristo é tirado. Nós vimos hoje até o Messias. E na primeira aula nós verificamos a partir do Messias, que foi para dar um panorama geral para os irmãos terem uma noção e certinho que aquele gráfico vocês já estão bem afiados nele, Espero. Segundo Daniel, então, no capítulo 9, verso 24, as 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel e sobre a santa cidade. Esta parte das Escrituras afirma que este período irá se cumprir sobre o povo judeu e sobre toda a cidade de Jerusalém. Portanto, esta profecia é destinada toda ela para Israel. A última semana de Daniel será
a duração, ou melhor, terá a duração de 7 anos, que será dividido em 2 partes, como eu falei há pouco, em 2 partes de 3 anos e meio. Nós temos algumas referências em Daniel capítulo 9, Apocalipse 11, 12, 13, da seguinte forma. Primeiro, por um lado, 42 meses é igual a 3 anos e meio. A profecia ainda diz 1260 dias é igual a 3 anos e meio. Tempo e tempos e metade de um tempo. Então, um tempo com tempos, 3 tempos e metade de um tempo é igual a 3 anos e meio da mesma forma. Então, observe que quando nós falamos dos 3 anos e meio, 3 anos e meio, não estamos fazendo aí uma exegese. Nós estamos falando fundamentado no próprio texto, na revelação da palavra. Amém, queridos?